Olá, sou Celso Adolfo, estou aqui para apresentar o podcast do Coletivo Criativo Prainha. E esse podcast tem o objetivo de mostrar o lado cultural do Convento da Penha, contar a sua história através das obras de arte que lá estão presentes. E para isso nós vamos trazer convidados que vão nos dizer pedacinhos dessa história. Agora nós vamos dar sequência, a falar dos milagres da Penha. Os dois outros quadros narram milagres, sendo que um sempre chamou muita atenção da gente, que desce uma cavalaria do céu. Aquilo muito impressionou a gente. E quem é essa cavalaria? Que história esse quadro pode estar nos contando, além da bela visão dele? E para nos contar essa história, quem sabe direitinho quem são aqueles que estão descendo sobre o convento para salvar o Convento da Penha e a cidade. Estamos aqui com a presença de Jeter Lima, todo mundo conhece aqui como Jetinho, também do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha, da Casa da Memória, um daqueles que eu falo que cada um é um livro aberto. Então, Jetinho está aqui para compartilhar com vocês esses conhecimentos da história do Convento da Penha. Então, Jetinho, com você a palavra. Primeiro, obrigado, Celso, por estar participando desse momento memorável. E quando você me convidou, eu me lembrei muito do meu guru, o Frei Ladi, que ele falava assim: Jetinho, as histórias de Vila Velha são sempre repetitivas, sempre a mesma coisa. Nós temos que começar a contar sob um outro ângulo, um ângulo ou novo, inédito, ou um pouco conhecido. E exatamente em cima desse pouco conhecido que nós resolvemos desenvolver esse bate-papo, entendeu? Então, nós vamos começar a falar de São Maurício. Mas, gente, o que tem a ver São Maurício com a história do convento de Vila Velha? Quem foi realmente esse São Maurício? O São Maurício, ele foi um capitão da legião tebana, ele era egípcio, e de Tebas, e foi o primeiro santo negro do cristianismo, por volta de 286 depois de Cristo. Século III. Século III, exatamente depois de Cristo. E toda a legião dele foi batizada pelo bispo de Jerusalém. Então era uma parte da religião, era um exército, parte da legião totalmente cristã e católico. E aí o imperador Diocleciano, na época, ele não suspeitava dos cristãos, que algum dia os cristãos pudessem fazer alguma coisa, senão a obedecê-lo, às suas ordens. E ele deu cargos importantes, administrativos e etc., como o São Maurício, o Maurício de Tebas, como também conhecido, a capitanear, a chefiar parte da legião. E aí o que aconteceu? Durante a insurreição da Gália, que hoje é a Espanha, havia uma revolta lá dos camponeses, e a legião de Teba foi deslocada para essa região. O Maximiliano, que era o chefe deles, os convidaram para participar de uma cerimônia que era muito comum na época aos deuses pagãos. E o que era essa cerimônia? Era exatamente matar, decapitar os prisioneiros, alguns romanos e cristãos. Então, o Maurício, junto com Constantino, entre outros, se negaram a participar dessa cerimônia. E o Maximiliano o chamou várias vezes para eles voltarem e participarem dessa cerimônia, desse rito que era tradicional. E ao negarem,
Maximiliano falou que ia mandar uma legião lá, até o local, e dizimá-los, matá-los. E eles continuaram legando. Isso foi feito por 3 vezes. A terceira vez, o Maximiliano levou a legião, né, que ele era o governador, ligado direto ao Diocleciano, levou e começou a dizimar toda a população, todo o exército, né, romano, da legião tiberiana. E aí o que aconteceu? Quando chegou, faltavam poucos, aí o Maurício, né, na época, comandante, encorajou seus amigos. Falou, depois de ver aquele mar de sangue, aquele monte de cadáver ao chão, falou, entusiasmando, que todos aqueles que ali estavam, martirizados, tinham lugar assegurado ao céu. E aí todos foram decapitados. E aí, mais tarde, nesse local, foi construído uma abadia que só foi descoberta em 1893. Ele, o Maurício, por ser negro, né, como nós falamos, uma coisa interessante, olha da onde que vem o racismo, a gente está presente até hoje, e veio desde a época de São Maurício, como ele era negro, e a Portugal, quando colonizou a África e começou a levar os escravos para a Europa, o São Maurício, de negro como ele aparece, com a armadura romana, bem imponente, passou a ser pintado de branco. Entende? É algo assim fantástico, que até inacreditável. Jetinho, essa carnificina se deu aonde? Essa carnificina se deu em Agaunum, próximo ao rio Ródomo, a 22 de setembro de 283. 283. Que ficou marcado como o dia do mártir de São Maurício. De São Maurício, exatamente. E da Legião Tebana. E da religião tebana. Não satisfeito, o Maximiliano ainda sacrificou parte dessa legião em Roma e no Império de Gala, hoje França. E depois disso tudo, o Maximiliano ele se converteu ao cristianismo. O São Maurício ele é pouco conhecido aqui, mas ele é muito conhecido na Europa Ocidental, principalmente na França, onde tem mais de 600 lugares que levam o seu nome. Né? E, como a gente estava falando, do governador Maximiliano. Ele se converteu ao cristianismo e teve uma missão na África, no século XIII, por volta de 286, né? Aonde ele fez a mesma coisa que o São Maurício. Ele recusou as ordens do imperador Diocleciano. E ele falou uma frase muito interessante, que eu vou pedir a licença e ler para vocês. Eu não aceito o selo eu, já tenho o selo de Cristo, que é meu Deus. E com isso ele foi decapitado e virou mais tarde o São Maximiliano, seguindo o mesmo exemplo de Maurício e seus companheiros. Uhum. E aí, tudo isso até agora você falou, o que tem agora a ver São Maurício com o Espírito Santo? O Espírito Santo, isso é importante. Exatamente, o que tem a ver São Maurício com... Onde que foi? Exatamente, o que tem isso a ver? Uhum. Então, vamos lá. O São Maurício, ele começou, né, ele foi patrono das armadas. Ele foi patrono dos militares. Ele é patrono dos militares. E por várias ocasiões, ele foi invocado pela população, tanto de Vitória, né, que antiga Vila Nova do Espírito Santo, como em Vila Velha. Principalmente, né, sob dois aspectos. A primeira invasão de 1625, onde os holandeses
foram derrotados e depois em 1643. E o que poucas pessoas sabem, que realmente é uma coisa muito interessante, o Papa Urbano VIII, em 1630, deu o título de padroeira do Espírito Santo a Nossa Senhora da Penha. Mas o título de padroeiro de ambas as populações, de Vila Nova e de Vila Velha, era de São Maurício. Então, hoje, em Vitória, né, o Espírito Santo continua, né, principalmente em Vila Velha e Vitória, com 2 padroeiros, a Nossa Senhora da Penha e o São Maurício. Legal. E agora, o que tem a ver São Maurício com o Convento da Penha? Inclusive, o São Maurício ele foi invocado, né, em 1625, que pediram a ele, na invasão à Vila Nova. Quem estava invadindo? Os holandeses. Os holandeses. Uma coisa interessante. O São Maurício foi tão importante, Celso, tão importante na nossa colonização, na nossa devoção, que o padre José de Anchieta escreveu um poema, que depois se transformou em peça teatral, sobre São Maurício e os hereges holandeses e luteranos ingleses, que foi encenado em Vitória. Olha que coisa interessante. É o alto da Ilha de Vitória. É o alto da Ilha de Vitória. Exatamente. Exatamente. Aí que eu fui conhecer São Maurício também a partir desse alto. Sim. Sim. Que eu falo que foi escrito hoje de manhã, de tão verdadeiro que ele é. De tão verdadeiro que é, exatamente. Então não vamos chegar ao alto. Vamos continuar no quadro. São Maurício, que tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, em 1643, né, os holandeses vieram para Vila Velha. Começaram a se fortificar, tomaram o Porto dos Padres, começaram a se fortificar ali embaixo, próximo à gruta do Frei Pedro. E, de repente, o que aconteceu? Eles olharam para o céu, para o convento, para o alto do convento, e por a oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de São Maurício, eles tiveram a visão que o Convento da Penha, que é um modelo, o único convento com modelo de fortaleza medieval, ainda tem aquele formato de fortaleza, que não era o convento de hoje. Depois, mais para frente, nós vamos falar. Eles viram descendo do céu a cavalaria e um batalhão de homens a pé. Entende? Com o armamento mais sofisticado da época. Os holandeses ficaram tão apavorados, como bem relatado no quadro de Benedito Calixto, que saíram apavorados. E nessa fuga para pegar suas naus, eles entraram ainda em briga, em batalha direta com os populares e que abateram 40 holandeses ainda na saída deles. Então, o quadro da Penha, que diz a invasão, a visão holandesa de 1643, eu tenho como a força da fé. A força da fé. Entende? E uma coisa muito interessante nesse quadro, né, além da cavalaria, são os 2 frades pedindo a intercessão. E isso se deu quanto, Celso Adolfo? Em 1643. Sim, mas olha que coincidência, Celso Adolfo. Se deu exatamente a 22 de setembro de 1643, onde se comemora a data do São Maurício. Perfeito. Entende? Aí a população de Vila Velha, né, agradeceu a Virgem Maria dela ter solicitado a São Maurício que o exército dele, a legião tebana, tivesse descido para proteger o convento da Penha. Que bacana. Muito bacana, né?
Muito bacana. E aí, o que eles fizeram? Como foi agradecido? Como foi agradecido? Boa pergunta, Celso. Foi agradecido, na época ainda era ermida. 1643 nós estamos falando. Ainda era só a ermidazinha. A ermida. Não tinha o convento que tem hoje. Porque no quadro aparece o convento como hoje. Isso, não, era ermida. Era só ermida. Aí o que eles fizeram? Os frades construíram um altar para o São Maurício. Aonde que ficava esse altar? Do lado, ali no altar-mor, quem entra no convento à sua esquerda, perto do púlpito. Perto do púlpito. Inclusive, o visitador Frei Agostinho de Santa Maria, quando esteve aqui em 1723, falou exatamente, exaltou esse trabalho, entende? Do altar em homenagem a São Maurício, que era o nosso padroeiro e deu a vitória ao Convento da Penha e não deixaram invadir. Essa é uma história muito linda, que poucas pessoas, infelizmente, conhecem. Conforme você falou, nós olhamos para aquele quadro e não temos a verdadeira dimensão da religiosidade e da importância daquele quadro. Toda vez que eu olho, olha, só de falar eu me arrepio, é a coisa mais linda do mundo. Que é importante a gente dizer o contexto daquela época de 1620, Sim. Que era um contexto ainda das navegações e das batalhas, né? Sim. E das invasões, da pirataria da nossa costa. Sim. Né? E o convento era visto como uma fortaleza. Sim. Né? Sim. E era só uma ermida ainda, mas pela localização. Sim. E também, falando esse quadro também nos evoca as fortificações, né, que nós tínhamos fortes para defender a Bahia. Vários fortes. Um deles é São Maurício. Sim, vários fortes foram construídos, principalmente pela posição estratégica de Vitória em relação a Minas, que já estava começando a Era do Ouro, em Minas Gerais, né? Então foram construídos vários fortes. Entre eles, o primeiro, nós sabemos, São Francisco Xavier da Barra, não vou falar na ordem os outros. Depois, a Nossa Senhora do Carmo, que era chamado Monte do Carmo, onde hoje foi o Colégio do Carmo, não sei se ainda existe. Depois, o São Diogo. Depois, o São Maurício, o Santo Inácio de Loyola e o São Tiago, que era em frente. Uma coisa importante, e o forte... O São Maurício se localizaria... A localização do São Maurício seria próximo... logo depois, mais ou menos ali do Forte de São João, que veio depois. E a importância de São Maurício era tão grande que quando o forte saiu, né, caiu, ou foi abandonado, no portal, né, no pórtico da entrada do forte de Santo Inácio, tinha a imagem de São Maurício. Olha que legal. Então, é uma coisa assim, muito linda, essa história assim, realmente é emocionante. Precisamos resgatar essa história do São Maurício, a passagem. Sim. Né? Inclusive, a minha primeira referência de São Maurício foi saber do relicário de São Maurício, que também veio parar aqui no Espírito Santo. Sim. E que era motivo de muita cobiça. Sim. Né? Porque era muito belo esse relicário. Sim. Né? Os relicários que sobraram de São Maurício foram 2, Celso, pela bibliografia que eu vi, pode ser que tenha outros, tá? Pela bibliografia que eu vi, eram 2. A lança de São Maurício, que ela foi trocada pelo rei da Germânia, Henrique I, se eu não me engano, se não me falha a memória, e a espada de São Maurício, a espada sagrada de São Maurício, que toda a coroação de reis, ela era usada como bênção. E a última que se tem notícia foi do rei Carlos da Áustria. Rei Carlos da Áustria, em 1900 e alguma coisa que agora eu não me recordo. Foi empossado com a espada de São Maurício, é a última notícia que nós temos. Entronado, ou empossado também, empossado rei. Tá ok? Que bacana todo esse conhecimento, Jeti. Vamos partir agora para o segundo quadro, que é mais um milagre de Nossa Senhora da Penha, né? Super empolgante, né? Porque ali nós percebemos
né, detalhes da sociedade da época, a devoção, né, os figurinos, é tudo muito glamouroso, assim, aquela procissão de Nossa Senhora, né? E o que você nos conta desse quadro? Então, Celso, isso era no ano de 1769. Assolou uma grande seca por toda a região do Espírito Santo. Gado morrendo, rio secando, um verdadeiro desastre. E um fato interessante chamou a atenção da população de Vila Velha. O único local que estava verde, a Mata Virgem Verde, era a Mata Atlântica ao entorno do Convento da Penha. Aí a população chamou os frades e falou, olha que coisa interessante, por que só Nossa Senhora da Penha, ao entorno do seu convento, do seu lar, é que está verde? Aí decidiram fazer uma procissão para pedir chuvas, porque somente as orações da população, de todos os presentes, não era o suficiente para chover. Então resolveram fazer a procissão. Foi a primeira vez que Nossa Senhora desceu do Convento da Penha. Olha que bacana. E aí o que aconteceu? Pintaram uma lancha, um barco, né, com conchas e flores. Colocaram Nossa Senhora da Penha e, como você bem falou, o pessoal com todo o glamour, né? E saíram, a lancha saiu à frente e os barcos seguindo. E nisso repicavam os sinos que tinham na época, ou seja, do convento e provavelmente da Igreja do Rosário, que eram as duas únicas que tinham. Enquanto repicavam, eles iam rezando até Vitória. Chegando em Vitória, desembarcaram ali hoje seria o Cais do Porto, aproximadamente por ali, né, que tinha em frente ao porto. Palácio Anchieta. Exatamente, em frente ao Palácio Anchieta. E seguiram em procissão até o convento de São Francisco. Nesse percurso, nada de chuva, orações, as casas enfeitadas com rosas, com conchas, né? E o clamor do povo pedindo fervorosamente que chovesse, que ninguém aguentava mais. E foram seguindo ali pela General Osório, subiram, quando chegaram no convento de São Francisco de Assis, ao entrarem com a santa, o tempo fechou, trovoada, e veio uma enxurrada, uma senhora chuva, que com isso os rios voltaram a encher e toda a população ficou agradecida a Nossa Senhora, terminando ali a novena que eles haviam feito. Então, foi um ato muito lindo. Bacana. Que ano já tinha? 1769. Entende? E terminaram a novena e a Nossa Senhora voltou para o seu local. Né? Ah, que bacana, uma história muito bacana. Muito linda. E realmente ilustra pela história os semblantes que a gente nota no quadro, né? Exatamente. É um momento muito onírico, vamos dizer, né? Sim. As figuras, elas estão em movimento, assim, diante aquilo tudo, né? O barqueiro está em movimento, então tem todo o movimento. E por falar em barqueiro, você falou aqui foi uma procissão marítima. Foi a procissão marítima, foi a primeira procissão marítima. E o importante também aqui, eu quero chamar a atenção de onde ela saiu e onde ela chegou. Sim, exatamente. Eram os nossos Cais dos Padres. Dos Cais dos Padres. Então, o que nós... de Vitória, fala para nós um pouco desse Cais dos Padres. Olha, esse Cais dos Padres teve a importância... Antes, Celso... Não, tudo bem, vamos falar do Cais dos Padres, depois eu falo sobre o movimento que você falou, referiu-se ao quadro. O Cais dos Padres, Celso, foi um cais de extrema importância para a colonização do Espírito Santo, principalmente da capitania de Vila Velha do Espírito Santo. Por ele, chegava e saía toda a nossa produção agrícola, inclusive o primeiro açúcar de altíssima qualidade saiu
desse cais, aonde chegou o Frei Pedro Palácio e outras personalidades, como até o padre Manuel da Nóbrega, entende? Dom Pedro II e várias outras pessoas. De onde partiu Araribóia também. Também, né? aonde partiu Araribóia. Para a guerra contra os tamoios na Baía de Guanabara. Exatamente, né? A partida do Araribóia é um quadro também bacana para se falar. Está na Sim. Assembleia Legislativa, pintado por Levino Fanzeres. Sim. É legal cruzar a nossa história com a arte. Com a arte, onde estão muito essas importante. coisas. E nós temos. E nós somos um estado de potencial histórico, turístico, cultural, Celso, imenso. Nós sabemos disso. Entende? Agora, voltando ao quadro que você falou, o glamour do quadro, a movimentação do pessoal. Porque nessa procissão, Celso, olha que coisa muito bacana. Não foi a procissão meramente da classe menos privilegiada. Juntou a classe menos privilegiada, políticos, sacerdotes e a classe alta. Então foi uma união de forças. Eu acho que poucas vezes o povo teve tão unido como nessa primeira procissão. É o que nós vemos hoje na nossa festa da Penha, na procissão da Penha. Não tem classe, não tem cor, não tem sexo, junta todo mundo. Então foi uma coisa assim muito bacana. Esse quadro tem uma mensagem magnífica, que é a união dos povos. Muito bacana isso. Bacana ver isso. Não é? Eu me prendo muito nos figurinos mesmo, principalmente dos padres, aqueles figurinos pesadíssimos, o baldaquino amarelo sobre a santa. Ele é muito, tem todo o drama da procissão, está tudo ali, né, da encenação. Isso. E eu sempre noto mesmo, é o cais dos padres, né? Só para localizar, né, como o Roberto, na entrevista anterior, falou que aquele portão ali da Ladeira Velha, né, era mais um portão possivelmente de um trapiche, alguma coisa militar, do que de um local santuário, né? E o cais do padre era ali em frente a ele, né? O cais dos padres, passa exatamente embaixo do muro, pelo capitel, né, pelo capitel ali, aquela capelinha de Nossa Senhora, e entra pelo Exército, que é onde construiu aquela unidade ali, a portaria do Exército e aquelas unidades internas. Está justamente ali onde está o muro, aquele muro que a gente vê ali, que está escrito Exército atrás daqueles canhões. Exatamente, mas é mais à direita, tá, Celso? Fica mais ou menos no meio daquele muro. Eu estou chamando essa atenção porque isso é de muita importância, sabe? Porque, ultimamente, as cidades como Vitória, desse período, né, estão fazendo o resgate dos seus cais dos padres. Recife fez recentemente, e quem está fazendo é Santos também. Rio de Janeiro também está refazendo o cais dos padres. Né? Então, capixaba, abre o olho, hein? Olha, e o nosso sonho, Celso, você sabe disso, antes de construir o Lago de Frei Pedro, fazer um trabalho arqueológico, porque o cais dos padres deve estar entre 1,5 metro a 2 metros. Pelo menos deixar um PV, um ponto de vista ali, de visita, né? Um ponto de visita para que entendamos a importância desse cais, que ele foi derradeiramente aterrado, sem qualquer critério, em 1960. Isso realmente dói muito. Tão recente, né? Exatamente. E ali o que ele poderia fazer? Colocar o cais do padre, e uma ideia que nós temos desde a nossa época do grupo, do sítio histórico da Prainha, Celso, é colocar fotografias, não estou inventando nada, isso aí tem em São Paulo, principalmente ali na Paulista, né, naquele Parque Cerqueira César. Aqui era assim, olha que bonito, nós temos fotos magníficas do cais dos padres, né? Uma coisa linda, maravilhosa.
Me dá pena. Isso. Me dá pena porque isso aconteceu em 1960. Colocar fotos assim, aqui era assim, parece que está puxando a minha orelha, porque eu já estava vivo e não fiz nada. Mas, Celso, você estava vivo, você tinha recém-nascido. Aliás, quando fizeram isso, que foi antes, eu acho que você estava com meses de nascido ou ainda na barriga da sua mãe. Exatamente. Eu era uma promessa. E era uma promessa. Mas a gente assistiu muita coisa. Tal que muita coisa. Dos anos 80 para cá, muita involução, infelizmente. E realmente a derrota da cultura e da nossa história. Coisas que poderiam estar ilustrando essa história. Isso, né? Celso. Ilustrando. Isso. Então, mas a gente não cansa, a gente vai conseguir chegar, pelo menos salvar uma pedrinha onde era o nosso cais. Sim, esse é o nosso sonho. Antes da construção do Lago de Frei Pedro, que a partir do momento que bater concreto ali, ou qualquer tipo de pavimentação, acabou. Então nós temos antes fazer um trabalho arqueológico, essa que tem que ser a nossa bandeira. Somos carentes de um trabalho arqueológico da Prainha, sim. Prainha que nos fortaleça. Celso, a gente agora, vocês vão me dar licença de novo, que eu vou ler outro poema de autor desconhecido, falando exatamente sobre a seca. Oba, vamos lá. Vamos lá? Tudo que ilustra a nossa historinha. Exatamente, eu acho que vocês vão gostar. Chega a senhora à terra e, recebida em um rico pálio de ouro traspassado, da turba acompanhada e conduzida à santa casa de Francisco Amado. Ida bem no templo é recolhida, já todo o céu de nuvens carregado, encobrindo o sol a formosura, transforma o claro de dia em noite escura. Apenas entra a Virgem com os ares, as nuvens vomitando sobre a terra, parece um dilúvio que nos mares quer água vingar do fogo a guerra. Olha que lindo. Bacana. Muito lindo. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Narra bem. Narra muito bem e resume tudo que nós falamos, né? E resume tudo que nós falamos. Junto até com o primeiro. Junto até com o primeiro. Né? Que é só bênção. Legal. Essa terra é terra de bênção. Poxa, essa terra é terra de bênção. Isso, essa terra é uma terra de bênçãos. Nossa, tá vendo? Quantas histórias, quantas lendas, e ainda bem que nós temos esse pessoal do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha para estar nos revelando essas maravilhas, né, dessa coxa de retalho que monta a nossa história daqui do Convento da Penha. Não vou dizer só Vila Velha, eu vou dizer que do Espírito Santo, né, importante para nós saber de como São Maurício foi declarado protetor da Vila Nova e da Vila Velha. Padroeiro. Né? Padroeiro, não, né? Padroeiro. Padroeiro, né? E dessa forma, gente, nós agradecemos. O Coletivo Criativo Prainha agradece a sua presença, dessa oportunidade de estar nos revelando um pouco mais a nossa história, né? E convidamos todos vocês a seguir o Coletivo Criativo, né? @Coletivo Criativo Prainha, para vocês ficarem sabendo dos nossos movimentos aqui na Prainha, que a gente não deixa ela parada, né? É uma história viva, né? E vamos, então, partir para a nossa próxima obra do Corredor do Convento. Obrigado, Celso, por essa oportunidade da gente estar mostrando um pouco da importância, porque é pouco em relação à grandeza da nossa cultura, da nossa história, dos nossos movimentos. E desejo sucesso e podem contar comigo a hora que vocês precisarem. E que o manto de Nossa Senhora da Penha cubra todos vocês e a família de todos, dando-lhe e afastando todos os males. Que assim seja. Amém. E aí, o que vocês acharam? Se quiser saber mais sobre essas histórias e do próprio movimento cultural que fazemos aqui na Prainha, siga-nos no @Coletivo Criativo Prainha. Até a próxima!